Aleluia, eu realmente estou empolgado nessa noite. Meu Jesus amado, que graça, que glória, que presença de Deus. Eu estava me lembrando que no ano de 2000 eu fui no Encontro com Deus. Então já fazem muitos e muitos anos. Mas cada edição do Encontro com Deus é uma nova experiência de participar e de receber tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Estou vendo ali o seu Alberto e a dona Rizomar, aleluia! Olha, eu vou falar uma coisa para você que não foi no Encontro com Deus ainda. Permita ser discipulado em 10 encontros. Nós tivemos o prazer de discipular o Alberto e a Rizomar durante 10 encontros. Eles estão aqui participando do Encontro com Deus, já participaram de outros encontros com Deus lá na cidade que eles moravam, e Deus tem grandes coisas para cada um de nós. Então, se você está chegando aqui na comunidade, essa é a sua oportunidade de ser discipulado, ser amado, de entrar nesse trilho de crescimento, de crescer, de corresponder a Deus e de alcançar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Põe sua mão no seu coração e faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, o meu coração está transbordando de alegria, e eu declaro que a palavra de Deus vai cair no meu coração e vai produzir muitos frutos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu descobri que esse ano, em agosto, eu faço 40 anos da minha caminhada com Deus. 40 anos caminhando com o Senhor. Foi ali em agosto de 86, eu estava num culto como esse, uma igreja mais tradicional, né? Não tão assim vibrante como a nossa, mas era uma igreja de bancos. E eu estava sentado lá atrás, no último banco, e eu estava lá por causa de outras intenções. E de repente eu sentei lá no último banco, escorreguei assim no banco para ninguém me ver, mas Deus me viu naquela noite. E Deus passou uma rede e eu fui apanhado nessa rede. Quando eu vi, eu estava lá na frente confessando Jesus como meu Senhor e Salvador. 2 anos depois, eu me mudei do lugar que eu nasci de novo, lá de Cacoal, Rondônia, lá do norte do Brasil, terra boa, terra quente. Eu me mudei para Curitiba. Eu demorei mais ou menos 4 meses para conhecer a comunidade. 4 meses mais ou menos. Eu cheguei aqui em janeiro de 88, e em abril de 88 eu conheci a comunidade. Um amigo meu me ligou e passou o telefone da igreja, e eu liguei, era o pastor Francisco, pai do pastor Heber, que atendeu, e a partir daquele momento eu me tornei um membro da comunidade, fui batizado nas águas aqui na comunidade, fui batizado no Espírito Santo aqui na comunidade eu conheci a mulher da minha vida, e é uma história bem interessante. Eu pegava ônibus na na Carlos Gomes. Eu pegava 2 ônibus para vir para a igreja. A igreja naquela época era no alto da 15, na Marechal Deodoro. Quem por acaso, não precisa revelar a sua idade, né? Mas conheceu a comunidade na Marechal Deodoro? Acho que é só eu e você, Wilson. É só nós dois. O Wilson, óbvio, gente, o Wilson era uma criancinha de colo praticamente. Olha só, 17 anos. Então, ali no hall, tem uma foto com o pastor Miguel e os pastores na frente do lugar que era a igreja ali na Marechal Deodoro. Então, eu fiz um telefonema, o pastor Francisco atendeu, eu peguei o endereço da igreja e eu fui na comunidade pela primeira vez. Lá na comunidade, em abril de 88, o pastor Tomás estava pregando. Eu fui muito impactado, porque eu tinha assim um estereótipo de igreja, e a comunidade era muito diferente das igrejas tradicionais da época. E tivemos um louvor maravilhoso, uma presença de Deus, algo que estava impactando meu coração. E de repente o pastor Tomás sobe para pregar, ele prega uma mensagem baseada em João 15. No final da pregação ele fez um apelo, e eu fui para o apelo. Na minha igreja de origem, o apelo era
só para salvação. Aí foi a primeira vez que eu vi alguém fazendo um apelo de edificação. Eu fui para o apelo e alguém veio orar comigo e deu uma palavra de conhecimento, uma palavra profética. Isso, assim, marcou a minha vida. Eu fiquei perguntando, esse lugar aqui tem alguma coisa diferente, porque a pessoa falou tudo ao meu respeito, e até o propósito de Deus de ter me trazido para Curitiba, e eu não estava entendendo por que Deus tinha me trazido para Curitiba. Pouco depois, alguns meses depois, eu estava no ônibus, né, indo para a comunidade. Então eu morava lá na Vila Fani. Nós temos alguém da Vila Fani aqui? Ou alguém conhece ou já morou na Vila Fani? Gente, acho que só eu morei na Vila Fani. Ou só eu morei na Vila Fani. Eu estava lá na Vila Fani, pegava o alimentador, ia para o terminal do Capão Raso, pegava o Vermelhão, que naquela época não tinha ligeirinho, tá, gente? Pegava o Vermelhão, parava numa certa altura ali na Rui Barbosa ou na Generoso Marques, achando Generoso Marques. E aí descia do ônibus, atravessava a praça, ia lá na Carlos Gomes, pegava o Alto Tarumã e vinha para a igreja. De repente, num dos pontos, entra 3 mulheres, uma senhora e 2 moças. Adivinha quem era? Eu vi a Cris pela primeira vez, eu creio que por ali, em junho de 88. E eu achei muito interessante que elas estavam conversando e batendo um papo. Eu era bem rapidinho, eu era bem ligeirinho. E aí chegou no meu ponto, eu desci do ônibus rapidinho e fui para a igreja. E eu sentei no meu lugar cativo lá, que eu já tinha naquela época. E de repente chega então a Cris, mais as outras pessoas. E eu falei, Jesus amado, que interessante, gente. E é interessante que eu sentava num lugar, olhando aqui para o palco, né? O palco, vamos supor que o palco é ali. Ela sentava aqui, nessa diagonal aqui, e eu via o culto inteiro a Cris. Aí eu olhava um pouco para o dirigente louvor, louvando o Senhor, um pouco para lá. Então eu estava naquele versículo, orai e vigiai. E eu fui orando e vigiando. Eu me lembro que quando me convidaram, né, eu fui batizado aqui nas águas, aqui na comunidade. Aí me convidaram para participar do grupo familiar, que é o antecessor das células. E aí me indicaram o grupo familiar da Rui Barbosa, que era o mais próximo da minha casa. E eu era muito, mineiro, né? Apesar de ter nascido no Paraná, eu sempre fui bem mineiro. Então, o grupo familiar começava às 8 horas da noite, num prédio, num apartamento ali na Rui Barbosa. E eu cheguei, era umas 7 horas. Aí eu sentei ali no banco da Rui Barbosa, fiquei ali esperando, até que deu umas 7h30. Aí eu não aguentei mais, eu fui pro prédio lá, falei com o porteiro, me apresentei, ele me liberou. E adivinha quem me recebeu na porta? A Cris me recebeu na porta. Meu Jesus, pastor amado. E Deus fez uma obra nesses 40 anos. Então eu pude casar com a mulher dos meus sonhos. Temos 2 filhas maravilhosas. E Deus não está tem construído uma história na minha vida durante esses 40 anos. E pensando nisso, em 40 anos... Essa mensagem dessa noite, eu coloquei o nome de A Pedagogia do Deserto. A Pedagogia do Deserto. E por que eu dei esse nome para essa palavra? Porque Deus tem uma maneira de tratar comigo e com você. Deus tem planos e propósitos para as nossas vidas. Deus não vai deixar você do jeito que você está. Deus deseja conduzir você para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Agora, Deus usa um método, Deus usa uma maneira que às vezes é assim, desconfortável para cada um de nós. Eu sei que
Deus atua na sua vida diferente do que Ele atua na minha vida, mas os princípios são os mesmos. A pedagogia é a ciência e a arte de ensinar. Ela busca entender como as pessoas aprendem e como o aprendizado produz transformação. Deus é um mestre perfeito. Ele sabe como eu e você vamos corresponder a Ele. E Ele pacientemente vai te conduzir por caminhos, às vezes, muito desconfortáveis, para que você possa, então, ser amadurecido para desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. É interessante que em Efésios tem um texto, eu creio que eu vou até ler para você, que eu tenho esse texto aqui, que diz assim, Efésios 4, 13 e 15... até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com a astúcia que enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Você sabe que quando você se submete a uma igreja local, quando você se submete ao conselho de pessoas, a um discipulado, e que você se submete a um processo, o beneficiário é você mesmo. Você que é beneficiário das coisas que Deus tem para a sua vida. Por isso que essa etapa do encontro com Deus é muito importante. São etapas. Primeiro você é discipulado através de 10 encontros. Todos esses amados aqui foram discipulados, foram amados, foram tratados, foram corrigidos, foram ensinados. Depois nós temos essa etapa que hoje nós estamos aqui celebrando, que é a etapa do encontro com Deus. Não para por aí, você vai participar do Vencer. São 4 semanas que você vai participar, para que você possa realmente identificar os princípios da palavra de Deus, para que você viva uma vida vitoriosa. E você vai passo a passo, depois do batismo nas águas, depois você vai se tornar um discipulador. Tudo isso faz parte daquilo que Deus tem para você. E a despeito de todas essas coisas que você está correspondendo, Deus tem um plano para a sua vida. Talvez você já ouviu alguém dizer: Deus tem um plano para a sua vida. E Deus tem mesmo um plano para a sua vida. Às vezes não é um plano que você imagina. Então, quando eu estava lá em Rondônia, na medida que eu fui alcançado pelo Senhor, eu estava pensando: o plano de Deus para a minha vida, será que eu serei um missionário? Será que eu serei um pastor? Será que eu serei um pregador? Será que eu serei isso, aquilo, outro? Mas o plano de Deus para as nossas vidas vai muito além disso. Deus tem um propósito para que você amadureça e para que você não seja mais um menino ou uma menina inconstante, para que você alcance maturidade, que você desfrute de todas as coisas que somente os adultos em Deus podem desfrutar. Por isso que é muito importante as etapas que uma igreja local oferece. E Deus é essa pessoa, é um mestre, como eu disse, é um mestre perfeito, e Ele sabe como eu e você aprendemos. Ele sabe como aplicar a palavra dEle para que ela possa transformar as nossas vidas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 2, nós vamos ficar nesse texto, porque esse texto nos ensina qual é essa maneira de Deus, qual é essa pedagogia que Deus usa para que possamos realmente corresponder a Ele, para que possamos realmente amá-lo, para que possamos realmente ter um relacionamento, ser conduzido para ter um relacionamento íntimo com Ele. Esse texto, ali no versículo 2, eu vou dar o contexto aqui. O povo de Israel está de frente para a terra prometida. Eles já tinham passado então 40 anos no deserto, e eles estavam ali para entrar na terra prometida. E Moisés, que não entrou na terra prometida, estava passando ali as últimas instruções. Como um pai passa instrução para um filho, Moisés estava ali passando as últimas instruções para aquele povo, porque Josué estava assumindo então a liderança do povo de Israel, e Josué estava incumbido então de conduzir aquele povo para a terra prometida. Mas veja só o que diz ali no versículo 2.
eu estou lendo aqui na versão King James, diz assim: traze sempre viva em tua memória a maneira como o Senhor teu Deus te conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos. Deus está dizendo, através de Moisés, para aquelas pessoas: traze sempre à sua memória a maneira pela qual Deus te conduziu por esses 40 anos no deserto. Deus tem uma maneira de conduzir você. Pode ser que eu e você resistamos a essa maneira de Deus, porque às vezes nós desconhecemos. E eu posso dizer por experiência própria, que durante esses 40 anos, eu me arrependo das vezes que eu endureci o meu coração, quando eu resisti os tratamentos de Deus. Vocês sabem muito bem que, já falei isso várias vezes aqui, que, olha, desde que realmente Jesus entrou no meu coração, eu não sei porquê, mas eu queria ser muito um pastor. Esse era meu desejo, isso ardia no meu coração. E eu perseguia isso de todas as formas. Então, quando eu cheguei aqui em Curitiba, um ano depois, eu fui para o seminário, eu fiz o seminário da comunidade que tinha naquela época, eu me preparei da maneira que eu podia, eu sempre me tornei disponível para a liderança dessa casa, mas foram 20 anos. Então, eu nasci de novo em 86, eu cheguei aqui nessa casa em 88, e somente em 2006, 20 anos depois que eu me converti. E eu olhando para trás, eu fico pensando assim: será que se eu tivesse compreendido, será que se eu tivesse discernido aquilo que era o propósito de Deus para a minha vida, os caminhos que Deus estava propondo para a minha vida, será que teria demorado tanto? Isso é uma pergunta que só eu tenho, tá? Você não precisa ficar preocupado com isso. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus te conduz na medida que você lembra da maneira pela qual Ele está tratando com você, Ele está lidando com você. Então, na minha experiência, o que melhor eu posso fazer para mim mesmo é descobrir a maneira pela qual Deus lida com a minha vida, Deus trata com a minha vida, porque quanto mais cedo eu corresponder, mais cedo eu sou conduzido para aquelas coisas que Deus tem para a minha vida. Por isso que Moisés aqui, no início desse discurso, ele está dizendo: olha, vocês precisam trazer sempre vivo na memória de vocês essa maneira pelo qual o Senhor teu Deus conduziu vocês, ou nos conduziu. Então Deus tem uma maneira, Deus tem um jeito. E a pergunta que eu tenho nessa noite é: por que Deus muitas vezes nos conduz nesse caminho de deserto? Por que muitas vezes Deus nos conduz nesse caminho de escassez? Por que muitas vezes Deus nos conduz nesse caminho de dificuldade? Eu nunca vejo uma pessoa orando assim: Senhor, eu quero passar por tribulações. Senhor, eu quero passar por um deserto. Senhor, eu estou cansado de uma vida boa, folgada. Agora é a hora do Senhor realmente aumentar o fogo na minha vida, né? Tem um livro que está ali na livraria, e o título desse livro é Você Escolherá o Deserto. Eu acho que os intercessores dessa casa já leram esse livro, porque eu acho que é tarefa da pastora Eliane. Você escolherá o deserto. É claro, em sã consciência, eu acho que não tem nenhum de nós que diríamos assim: escolheremos o deserto. Mas Deus é um Deus paciente, é um Deus longânimo. Ele ama você e Ele vai lidar com você com todo o carinho. Ele vai lidar com você com todo o amor. E Ele não vai desistir de nenhum de nós. E o propósito dele é nos conduzir para que possamos então alcançar todas as coisas que Deus tem para as nossas vidas. Então vamos tentar responder essa pergunta: qual é o propósito desta maneira de Deus de conduzir as nossas vidas? Então, nos próximos versículos de Deuteronômio 8, ali entre os versículos 2 e 6, nós temos algumas respostas. Versículo 2 inicia ali dizendo: traze sempre viva em tua memória a maneira como o Senhor teu Deus te conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e para te provar. Para te tornar humilde.
Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito de Deus é para as pessoas que têm coração quebrantado e contrito. Salmos e Isaías tem um texto que diz que Deus habita no alto e sublime trono, mas Ele habita também em quem tem um coração quebrantado e contrito. Então Deus, sabendo disso, Ele vai te conduzir para que Ele possa te tornar, ou nos tornar, pessoas quebrantadas, pessoas humildes. É interessante que esse texto não está dizendo que Ele vai nos humilhar. Ele está dizendo que Ele vai nos tornar humilde, porque tornar alguém humilde significa fazer alguém passar a ser algo que ainda não é completamente. Se você responder essa pergunta, se eu fizer essa pergunta para você, você é humilde? Se a sua resposta for sim, então você precisa desse caminho, você precisa se tornar humilde. Tem algumas pessoas que até gostariam de uma plaquinha, né? Eu me orgulho da minha humildade. Então, se a minha resposta para essa pergunta é sim, então fatalmente eu preciso me tornar humilde. Se a sua resposta é não, você precisa conceder o direito a Deus de conduzir você nesse caminho, que às vezes não é um caminho confortável. Então, o deserto, ou seja, tornar uma pessoa humilde, tornar uma pessoa não resistente à vontade de Deus, tornar uma pessoa mansa, é uma obra que Deus faz na minha vida e na sua vida, porque essa é a maneira dele para que eu e você possamos alcançar as coisas que ele tem para as nossas vidas. Não tem como uma pessoa orgulhosa, arrogante, cheia de si mesma, desfrutar daquilo que Deus tem para a vida dela. É interessante que tem um versículo, 1 Pedro 5,6, que diz assim: permitam-se ser humilhados debaixo da potente mão de Deus. Permitam-se. Ou seja, eu e você precisamos conceder uma permissão a Deus para que realmente Ele trate das nossas vidas, para que realmente nós possamos ser alinhados àquilo que Ele vê a nosso respeito, porque Ele deseja que a gente desfrute de uma terra prometida, Ele deseja que a gente desfrute daquilo que é o melhor dEle para as nossas vidas, mas sem esse espírito quebrantado, sem quebrantamento, sem humildade, a gente dificilmente, ou quase de maneira alguma, vai alcançar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É interessante que esse texto continua dizendo algo. Esse texto diz o seguinte: para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasse todas as intenções do teu coração, e se estavas decididos a obedecer os seus mandamentos ou não. Veja só, Deus nos conduzir nesse caminho para nos tornar humilde, tem dois propósitos. O primeiro, para saber o que tem dentro do nosso coração. E a maneira que Deus faz para que possamos entender o que tem no nosso coração, não é que a gente vá em alguém e peça um conselho e pergunte: olha, o que você acha da minha vida? Isso até pode ajudar em determinados momentos, mas Deus usa essa estratégia que a gente não tem como fugir. Porque quando você está no deserto, não tem para onde você ir. Todo lugar é deserto, é árido. Ou você permanece naquele lugar que Deus está guiando você, ou você é consumido pelo deserto. Então Deus te traz ali para que tudo aquilo que está no nosso coração, as motivações erradas, as prioridades erradas, os medos, as intenções dos nossos corações, sejam de fato reveladas. É interessante que, quando eu olho para a vida de Pedro foi um homem de Deus. Quando eu olho para Pedro, eu falo: puxa, eu quero ser como Pedro. Pedro foi uma pessoa extremamente ousada. Mas ali, próximo da crucificação de Jesus, Jesus disse: olha, para aí um pouquinho. Você não é tudo isso não. Você vai me negar. O que Pedro falou?
Não, eu não vou negar. Eu não, pode todo mundo negar, mas eu não nego, eu vou ficar aqui firme. Eu estou do lado do Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, tudo aquilo que estava no coração de Pedro veio para fora. Bastou uma noite só. Ele negou Jesus de maneira absurda. Então, dentro do coração dele tinha muitas coisas não tratadas. E ele sai desse momento terrível que ele passou, e não resta uma outra coisa: perdeu toda a esperança de vida, vai pescar, porque quer refrescar um pouco a cabeça, né? Meu pai foi um pescador, então eu sei quando o homem está muito atarefado, muito assim preocupado, ele vai pescar para quê? Para aliviar um pouco a ansiedade, as coisas que estão acontecendo. E Pedro foi pescar, porque já terminou tudo, mas Deus estava trabalhando ali no oculto, nas coisas que ele não podia ver. Deus estava trabalhando no coração dele para que todas as coisas do coração dele pudessem vir para fora. É interessante que quando Jesus encontra com Pedro, é muito interessante a didática de Jesus, né? Quando Jesus nos encontra, nesses momentos que a gente nega Jesus, nesses momentos que a gente volta atrás, nesses momentos que a gente fala, não, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais parte, eu vou desistir, nesses momentos, nos piores momentos das nossas vidas, o que Jesus faz não é rejeitar a pessoa. O que Deus faz não é rejeitar a pessoa, mas redirecionar a pessoa para aquilo que é o propósito dele para a vida da pessoa. E Jesus fala para Pedro: você me ama? Gente, eu fico pensando nessa pergunta. É claro que eu não te amo. É claro, é óbvio. É óbvio. Jesus podia ter perguntado para ele: por que você me negou? Mas Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou: você me ama? Você me ama? Você me ama? E na medida que ele foi perguntando para Pedro, fazendo essa pergunta para Pedro, tudo aquilo que estava no coração de Pedro foi sendo curado, foi sendo restaurado, para que Pedro se tornasse quem ele se tornou. Então, esse versículo está dizendo que que Deus tem como objetivo nesse processo de nos tornar humilde, primeiro, revelar as coisas que estão no nosso coração, e segundo, verificar a disposição para a obediência. Está escrito ali, se estava decidido a obedecer ou não. Sabe que a obediência, quando todas as coisas estão bem, quando nós estamos vivendo uma vida confortável, quando as nossas orações estão sendo respondidas, quando as coisas estão indo assim, nós estamos percebendo a presença de Deus, as coisas realmente estão dando certo na nossa perspectiva, a obediência é fácil. A gente vem rapidamente para a igreja, a gente está lá na célula, a gente está cooperando no voluntariado da igreja, a gente está realmente correspondendo àquilo que Deus está fazendo com a gente. Mas a obediência no tempo de escassez, a obediência nesse momento de privação, a obediência nos tempos de deserto em nossas vidas, essa é a obediência verdadeira. E Deus está dizendo ali, através de Moisés, eu estava buscando para saber se as pessoas estavam realmente decididas a obedecer ou não. Então, o primeiro motivo de Deus nos conduzir por esse deserto é para que eu e você possamos nos tornar humilde. E esse é um processo que muitas vezes vai durar a minha vida inteira. Nós só vamos terminar esse processo no dia que a gente vê Jesus como Ele é. Então é bom a gente compreender a maneira que Deus trata com a gente, para que a gente possa então corresponder o mais rápido possível. Eu tinha um pai, né? Principalmente meu pai.
nós não tínhamos uma linguagem muito verbal na minha casa, mas tinha uma linguagem por sinais. E a gente interpretava muito bem os sinais. Quando meu pai olhava de uma certa forma para mim, eu sabia exatamente o que ele estava querendo dizer. E eu rapidinho, ia fazer aquilo que ele estava expressando, porque eu não queria as consequências as consequências de não corresponder àquilo que ele estava expressando. Eu não sei se você foi dessa geração, eu creio que a maioria de vocês são bem jovens, né? E talvez você teve um pai e uma mãe mais equilibrados, mais amorosos, mas meu pai tinha essa didática. Mas Deus não é isso. Mas muitas vezes Deus dá sinais para mim e para você. Deus dá sinais através de um discipulador. Deus dá sinais através de uma liderança. Deus dá sinais através da sua palavra. Deus dá sinais através de alguém que está orando por você e chega, olha, eu estava orando por você e Deus falou isso a seu respeito. Esses são sinais de Deus. Talvez eu vou assim fazer uma comparação, né? Os olhos do meu pai. É mais ou menos assim um jeito que Deus está dizendo, olha, fulano, volta para esse lugar onde Deus está te guiando, onde Deus está corrigindo você, onde Deus está disciplinando você, mesmo que é difícil, para que você então possa experimentar as coisas que você tem. Então, tornar-te humilde, tornar cada um de nós humilde é o primeiro ponto. Segundo ponto, para que serve essa maneira de Deus? Por que Deus usa essa maneira? Versículos 3 e 4 do capítulo 8. Ele te humilhou, fez que sentisse fome e te alimentou com o maná que nem tu e nem teus pais conhecieis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As vestes que usava não se envelheceram, tampouco os teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Eu grifei, está grifado aqui também, fez com que sentisses fome. Deus vai fazer com que eu e você possa sentir fome. Porque a fome é um bom sinal. Quando eu e você nos sentimos satisfeitos, a gente pode viver uma vida de qualquer jeito. E a gente não se importa muito com a palavra de Deus, não se importa muito com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nós podemos procurar cada vez mais levar uma vida mais confortável, uma vida baseada em entretenimento. Mas Deus é hábil, porque é Ele que está te conduzindo, Ele que está me conduzindo nesse caminho de deserto, e Ele vai fazer com que eu e você sinta fome. Eu coloquei algumas coisas aqui que a fome causa em nossas vidas. A fome, ela desperta o interesse. Uma pessoa que tem fome, ela vai buscar ser alimentada. Hoje de manhã eu estava contando que a minha mãe tinha um ensino, né, para os filhos. Ela foi mãe de 4 filhos, somos 4 irmãos. E ela não deixava a gente comer nada entre 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, até meio-dia. A gente só podia beber água. Talvez tivesse uma fruta lá no algum pé, né? Não é uma fruta na cesta de frutas, não é isso não. Às vezes tinha uma manga lá, tinha uma coisa assim. Talvez se a gente pegasse aquilo, ela não ia falar nada. Mas a minha mãe não dava uma bolachinha para a gente, não dava um iogurte para a gente, não dava um pudim para a gente antes do almoço. Ela tinha essa didática. Então, quando chegava na hora do almoço, nós estávamos, como diz lá no interior, varado de fome. A gente estava varado de fome. Eu me lembro que no tempo da escola, né? Eu sempre estudei em escola pública. Então, entrávamos naquela época 7h30 da manhã. Então, às vezes nós íamos no escuro, né? Principalmente na época de inverno, para a escola. E a gente ia para a escola lá no interior, tá, gente? A pé. Uma criança de 6, 7 anos, tá? Pai não levava na escola. Eu não estou dizendo que eu sou contra isso, tá? Eu levei minhas filhas na escola, levo até hoje, se for necessário. Tá? Estão com 28 anos e 25 anos, eu ainda levo, se for necessário. Mas naquela época, a gente ia a pé para a escola. E às vezes, às 10 horas da manhã, na hora do recreio, que era chamado recreio naquela época, tinha lá alguma coisa para comer. Mas era raro
eu me lembro de uma sopa de feijão. Então, eu lembro, é óbvio que o feijão tinha passado uns 4 quilômetros da sopa, né? Tinha lá um caldo, e eu lembro que aquilo era o alimento, né? Porque nós não tínhamos dinheiro para ir ali na cantina do colégio, né? E comprar um pastel, comprar algum salgadinho, né? Nós não tínhamos esse privilégio. Então, o que acontecia? Quando terminava as aulas, meio-dia, eu demorava mais ou menos 10 minutos para sair do colégio e ir para minha casa, e eu chegava na minha casa e eu colocava... A minha mãe era bem estruturada nisso aqui, né? Ninguém podia deixar as coisas em cima de cadeira, nem nada, então eu tinha que levar minha bolsa lá no meu quarto, eu tinha que trocar a minha roupa, não podia comer com o uniforme da escola, porque naquele tempo tinha uniforme, tá, gente? Não podia comer com o uniforme da escola, voltava para a mesa, sentava na mesa. Minha casa tinha um sistema de governo da monarquia. Tinha um rei na minha casa, que era meu pai, tá? Aí nós esperávamos o rei sentar na mesa, o rei ser servido, porque minha mãe servia o rei. Espero que minha mãe não esteja me ouvindo. A minha mãe servia, então, o meu pai, e depois ela falava, pronto. Aí era a nossa vez de ir lá e pegar a comida. E eu lembro, a fome nos fazia extremamente disciplinados. Eu nunca vi um irmão meu chegar lá assim, 1h da tarde, 1h30, perguntar, tem alguma coisa aí para comer? Ou está na geladeira, posso pegar na geladeira? Gente, não existia isso, porque naquele horário era o horário. Por que você fazia isso? Porque você era motivado pela fome. E Deus sabe muito bem como tratar de mim e de você. E Ele vai gerar uma fome no seu coração. Ele vai permitir tempos de escassez, tempos de dificuldades, tempos que você não vai compreender, tempo que às vezes você vai ficar como que dando volta e não chegando em lugar algum, porque Deus está decidido a gerar em você uma fome e uma sede pela palavra dEle, para que você possa depender de Deus, para que possamos, para que essa dependência de Deus seja gerado profundamente no nosso coração, essa confiança em Deus seja desenvolvida de tal forma que nós possamos confiar em Deus, como eles confiaram, e as vestes deles não se desgastaram, os calçados não se desgastaram, porque a presença de Deus, enquanto eles estavam caminhando com Deus, estava com eles, sustentando, suprindo. Deus deseja desenvolver em nós essa dependência, porque somente pessoas dependentes são pessoas que confiam em Deus. Muitas vezes nós arrumamos alternativas nossas, alternativas humanas, para corresponder àquilo que só Deus pode fazer em nossas vidas. E a gente às vezes, no momento de dificuldade, por exemplo, no momento de dificuldade financeira, quando a gente não tem o recurso financeiro, às vezes a gente tem um cartão de crédito, e a gente sabe, eu não tenho condição de usar esse cartão de crédito para essa situação. Ao invés de confiar em Deus, se arrepender, buscar entender por que está passando por aquela situação, a pessoa vai lá e resolve o problema momentaneamente. Às vezes usando um cartão de crédito, às vezes utilizando de alguma arma carnal, às vezes falando alguma coisa inconveniente, às vezes resolvendo da própria maneira, e impedindo que essa confiança em Deus seja gerada no nosso coração, porque Deus deseja nos conduzir para esse lugar onde mana leite e mel, mas para isso Ele precisa nos tornar humilde, Ele precisa fazer com que todas essas coisas do nosso coração seja exteriorizada, para que possamos então confiar no Senhor e permitir que essa fome seja saciada somente por Ele. E no terceiro ponto, ali no capítulo 8, versículos 5 e 6, diz assim, sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que o Senhor teu Deus te educava como um pai, instrui e disciplina seu filho amado, obedece pois aos mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. Reconhece no teu coração que o Senhor teu Deus te educava como um pai disciplina seu filho. Sabe que
Deus quer nos conduzir para que possamos reconhecê-lo como Pai. Eu não sei se você tem dificuldade quando fala Deus é o seu Pai, se você tem dificuldade de reconhecer essa paternidade de Deus na sua vida. Eu sei que todos nós cremos e a gente professa isso. Deus é o meu Pai. Nós temos até uma frase aqui na igreja que diz: nós temos um pai, nós temos uma casa, nós temos uma herança. Agora, uma coisa é eu dizer que Deus é meu Pai, ou a outra coisa é eu experimentar que de fato Deus é meu Pai. E Deus quer revelar a paternidade dele para a sua vida. Por isso que ele vai trabalhando na sua vida, nessa jornada, nessa caminhada que você está estabelecendo com Deus. Talvez aqui alguns com poucos dias de ter nascido de novo, outros com mais de um ano, outros com 20 anos, com 30 anos, como eu, 40 anos, 50 anos. Eu não sei qual é a sua caminhada com Deus, mas na sua caminhada com Deus, essas três coisas estão acontecendo. Ele está te tornando humilde, ele está gerando fome e sede no seu coração, e ele está conduzindo você para que você reconheça que ele é um Deus Pai, que ele é o seu Pai, que ele cuida de você. E esse texto diz ali, reconhece no teu coração que o Senhor teu Deus te educava como um pai educa o filho, ou como o pai instrui e disciplina o seu filho amado. Depois ele diz ali, obedece pois aos mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes no seu caminho e aprenda a amá-lo reverentemente. O que é reconhecer? Reconhecer a Deus. Reconhecer a Deus é considerar Deus em todas as decisões. Reconhecer a Deus é buscar a sua vontade. Reconhecer a Deus é confiar que Deus está operando em nossas vidas. Reconhecer a Deus é dar ao Senhor o lugar que lhe é devido. Qual é o lugar do Senhor na sua vida? Qual é o lugar do Senhor na minha vida? Eu reconheço que realmente Ele é o governo da minha vida. Eu reconheço que realmente Ele é Senhor da minha vida. E Ele faz isso como um pai que está educando, que está disciplinando os seus filhos. E esse versículo conclui dizendo, para que andes nos seus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. Eu vou pedir para a equipe do louvor já voltar. Essa última frase desse versículo 6 tem falado muito comigo. Deus está me conduzindo para que eu possa andar nos seus caminhos e para que eu possa aprender a amar a Deus. Deus sabe que eu e você ainda precisamos ser ensinados em como amá-lo. Como amá-lo. No Novo Testamento é claro, principalmente no Evangelho de João e nas epístolas de João, é claro que amar a Deus está intimamente relacionado em obedecer a Deus. Amar a Deus é o mesmo que obedecer a Deus. E Deus tem essa didática chamada deserto, para que eu e você possamos aprender a amar a Deus. Às vezes eu penso que amar a Deus é um sentimento. E não tem nada errado com os sentimentos. Nós somos pessoas emocionais. E os sentimentos são bons. Às vezes eu estou num momento como esse e eu sinto a presença de Deus, e eu declaro, eu amo a Deus, e isso é muito bom. Esse momento acontece para isso. Esse é, vamos assim dizer, a razão pelo qual nós nos reunimos como igreja. Nós estamos declarando as grandezas de Deus. Mas esse é só um aspecto, porque amar a Deus tem mais a ver com segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Amar a Deus tem a ver com seus relacionamentos com as pessoas que estão ao seu redor. Amar a Deus tem a ver com o seu trabalho, com o seu testemunho lá no seu trabalho. Amar a Deus tem a ver
com a sua correspondência de uma pessoa quebrantada e contrita em relação aos seus familiares. Amar a Deus tem a ver com aquilo que você fala, com aquilo que você vê, com aquilo que você consome. Amar a Deus não são regras, não são assim mandamentos no sentido faça isso ou faça aquilo. Amar a Deus tem muito mais a ver em eu me relacionar de uma maneira que eu expresso o amor de Deus através da minha vida para as pessoas que estão ao meu redor. Amar a Deus tem a ver com eu ser ensinado a maneira pelo qual Deus lida com a minha vida e aceitar essa maneira que Deus lida com a minha vida. Eu queria convidar você para ficar de pé. Talvez você está aqui nessa noite e você fala: pastor, o que você está pregando? Essa pregação é resultado de 40 anos de caminhar com Deus. 40 anos caminhando com o Senhor, tempos difíceis, tempos de bonança, tempos de tempestade, tempos de não entender, tempos de querer desistir de tudo. Graças a Deus pela minha esposa. Algumas vezes eu cheguei para ela e eu disse: não dá mais, eu não aguento mais fulano, beltrano, ciclano, eu não quero mais isso. E ela estava lá do meu lado: não, mas nós estamos aqui para honrar o Senhor, nós estamos aqui porque temos um chamado, nós estamos aqui porque Deus nos plantou nesse lugar, nós vamos cooperar com tudo aquilo que Deus está fazendo com a gente. Eu não sei o que você está passando, talvez você está aqui nessa noite, preste bem atenção, porque você é um convidado e você ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você ainda não tem convicção no seu coração que você é um salvo. Mas como eu, há 40 anos atrás, hoje é o seu dia. Hoje você pode dizer: eu confesso Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele quer fazer uma aliança contigo, e Ele quer te conduzir para um caminho, onde você pode receber as coisas que Ele tem para você. Deveras haverá um futuro, e a sua esperança não será frustrada. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero convidar toda a igreja a abrir suas mãos, a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração muito simples. Se você está aqui e você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, essa é a sua oportunidade de dizer: sim, Senhor, eu estou disposto a caminhar contigo. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, com convicção, eu declaro que Jesus Cristo morreu, ressuscitou. Eu confesso com a minha boca, eu creio no meu coração, e com essa confissão eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu te peço, perdoa os meus pecados e me conduz nesse caminho, para que eu alcance tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Com os olhos fechados aí.